E aí pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana e vou revisar aqui com vocês a matéria de Álgebra 2 para a do primeiro bimestre. Espero que o vídeo ajude vocês e se vocês tiverem qualquer dúvida podem ir lá no site do ARPA. Bom, a matéria desse bimestre é basicamente matriz. Matriz é uma tabela. Aqui eu coloquei dois exemplos de matriz para a gente analisar. A matriz A a gente diz que é uma matriz 2x3, 2 o número de linhas, 3 o número de colunas. Lembrando que para indicar um elemento da matriz a gente faz assim também. Coloca esses dois números embaixo, sendo o primeiro o número de linhas e o segundo o número de colunas. Então o A13, por exemplo, está na primeira linha, terceira coluna. Nesse caso é o 3. A21 na segunda linha, primeira coluna. Nesse caso é o 2. A matriz B é uma matriz 3x3, ou a gente diz quadrada de terceira ordem. Dois conceitos importantes das matrizes quadradas são a diagonal principal e a diagonal secundária, que estão indicadas no desenho. Agora a gente vai falar de operações com matrizes. Primeiro, adição e subtração. É bem simples, é só você somar os dois elementos que estão na mesma posição e aí no resultado você vai ter a soma na mesma posição e a mesma coisa na subtração. O que é importante destacar aqui? As matrizes elas têm que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas para poderem ser somadas e ou subtraídas. Então aqui em cima a gente tem duas matrizes 3x2 e no resultado uma matriz 3x2. Duas matrizes 2x4 e no resultado uma matriz 2x4. Aqui embaixo a gente tem uma matriz 2x2 e uma matriz 3x2, ou seja, nem todos os elementos vão poder ser somados, portanto, esse resultado não se define. Outra coisa importante, não se pode fazer adição nem subtração de matrizes com números, e o resultado da adição ou subtração de duas matrizes nunca vai ser um número. Já o produto entre número e matriz é sempre possível, e a divisão também, porque é a mesma coisa que multiplicar por uma fração, por exemplo. É só você multiplicar todos os números que estão dentro da matriz pelo que está fora. E aqui embaixo eu coloquei um exemplo de multiplicação de matriz por zero para mostrar que não dá zero, mas sim o que a gente chama de matriz nula, que é uma matriz só de zeros. Quando a gente vai multiplicar duas matrizes, é importante lembrar que, nesse caso, a ordem dos fatores altera sim o resultado. E existe uma condição para que isso aconteça. O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. A gente já vai ver por quê. Então, o que a gente vai fazer para multiplicar duas matrizes? Bom, a gente vai pegar a primeira linha e vai multiplicar pelos números de cada coluna da segunda matriz. E vai somar eles entre si para então ter os números que vão estar na primeira linha da matriz do resultado. Então aqui eu estou colocando todos os números, multiplicando e agora somando. E agora a gente faz exatamente a mesma coisa com a segunda linha da primeira matriz. Multiplica o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo, o terceiro pelo terceiro, soma todos eles, e aí a gente vai ter 4 números que vão formar a linha de baixo da matriz, que vai ser o resultado. Então agora é só a gente colocar os números dentro da matriz. Lembrando, a multiplicação da primeira linha vai dar os resultados da primeira linha, e a multiplicação da segunda linha vai dar os resultados da segunda linha. Então o que é importante notar aqui? A gente tem uma matriz 2x3 e uma matriz 3x4 e o resultado é uma matriz 2x4. Então a regra é essa, o número de linhas da primeira matriz vai ser o número de linhas da matriz do resultado e o número de colunas da segunda matriz vai ser o número de colunas da matriz do resultado. Então, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Agora algumas matrizes especiais. A matriz nula, que é uma tabela de zeros. Aqui nesse caso, como ela é 3x2, a gente representa desse jeito, com 3x2 pequenininho ali embaixo. E a matriz nula, independentemente da ordem, quando a gente multiplicar por outra matriz qualquer, vai dar uma matriz nula. Aqui a gente tem uma matriz identidade 3x3, ou de terceira ordem. Você pode notar que todos os elementos da diagonal principal são 1 e todos os outros são iguais a zero. A gente representa com um i e ali o índice embaixo.
Qualquer matriz multiplicada pela matriz identidade, independentemente da ordem, vai ser igual a ela mesma. Agora vamos falar de matriz inversa. Quando existe uma matriz inversa de A, o produto entre A e a sua matriz inversa é sempre igual à matriz identidade. Então a gente fala que A é inversível. Quando A não é inversível, ela é singular. Mas como eu faço para descobrir a matriz inversa? Bom, se o exercício te dá a matriz A, então você usa incógnitas dentro da matriz inversa, que é A menos 1, e faz que o produto entre A e A menos 1 é igual à matriz identidade, que é aquela que a gente acabou de ver, onde todos os elementos da diagonal principal são 1 e os demais são 0. Uma observação importante: em uma matriz qualquer 2 por 2, se o produto entre os elementos das diagonais é igual, então x não tem uma matriz inversa. Na matriz transposta, os elementos vão meio que mudar de lugar. Então, o que na matriz A era o A32, por exemplo, na transposta vai ser A23. Toma cuidado porque T não é um expoente, então não trata ele como expoente. Depois a gente vai ver por que isso é importante. Bom, o que vai acontecer na matriz transposta? Basicamente, a primeira linha vai para o lugar da primeira coluna e a segunda linha vai para o lugar da segunda coluna. E assim por diante. Mas a gente tem alguns casos especiais da matriz transposta. Aqui nesse primeiro, a matriz transposta é igual à própria matriz. Então a gente diz que a matriz C é simétrica. Vocês vão ver que os números que eu vou circular com as mesmas formas e das mesmas cores são iguais. Sempre que isso acontecer, a matriz vai ser simétrica. E aqui embaixo, a matriz transposta de D é igual a D vezes menos 1. Quando isso acontece, a gente diz que a matriz é assimétrica. Nas matrizes assimétricas, todos os elementos da diagonal principal são iguais a zero. Uma observação importante: as matrizes tanto simétricas quanto assimétricas são sempre quadradas. Então aqui, para finalizar, eu coloquei algumas propriedades de quando você tem uma equação com matriz. Acho que é importante lembrar que T não é um expoente e que a ordem dos fatores altera o produto, e também que você não pode aplicar produtos notáveis em matriz. Isso é muito importante na hora de simplificar o exercício para resolver. Então é isso, pessoal. Boa prova para vocês. Obrigada pela atenção. Espero que o vídeo tenha ajudado. E qualquer dúvida podem ir lá no site do ARPA. Até a próxima!